Meus amores, as doenças de coluna atingem, em média, 80% da população mundial. Em raríssimos casos, há necessidade de uma intervenção cirúrgica para resolver esses problemas dessas doenças. Mas quando realmente há necessidade de uma cirurgia, hein? Para falar sobre isso, eu convidei o Dr. César Daniel Macedo, que é médico ortopedista e também especialista em cirurgia da coluna pela Sociedade Brasileira de Coluna, e também é meu médico, um dos meus médicos da coluna, meu médico particular. Tudo bem, doutor César? Boa tarde. Boa tarde, Paula Fernanda. Boa tarde, João Ó, Breno, me tudo chamou bem? de Paula Fernanda, gente. Tem que usar o nome da minha paciente, né? Pois é, era só na escola que me chamavam assim, viu, doutor? É o jeito, né? A gente tem que usar a formalidade, né, Fernanda? É verdade. Doutor, vamos começar a falar dessas doenças aí da coluna. Quais são as doenças da coluna que realmente necessitam de uma cirurgia? Bom, Paula, nós temos diversidade de patologias, né, doenças que afetam a coluna. Temos hernia de disco lombar, sua conhecida, a escoliose, cifose, fratura de coluna, temos também tumores na coluna. Então, infecções também são uma das causas que pode afetar a coluna também. Então, existe uma diversidade de patologias e cada patologia tem a sua indicação cirúrgica ou até mesmo não cirúrgica. Tá, e quando que é indicado daí a cirurgia em alguma dessas patologias? Pode dar os exemplos de todas elas se quiser, doutor. Nós temos alguns critérios que eles, principalmente clínicos, né? Nós vamos observar uma situação clínica em que o paciente ele tem uma falha no tratamento conservador, por exemplo, na hernia de disco, que quando você tem uma dor que passa por mais de 3 meses, a falha da fisioterapia, a falha das medicações para aliviar a dor, e quando o paciente ele não tem uma resposta clínica, nós acabamos optando pelo tratamento cirúrgico. Como também na escoliose, que nós temos pacientes que começam a ficar mais tortinhos, em que a curva, quando ela passa mais de 45 graus, ou na cifose maior que 75 graus, e a gente tem que fazer a correção da deformidade. Isso podendo acarretar futuramente a dores crônicas e processos em relação à respiração. No caso dos tumores ósseos, que invadem a coluna, ou as infecções, é quando ela começa a ter uma urgência de compressão na medula. E aí o paciente pode vir a perder força nas pernas. Então, cada patologia tem a sua indicação e, principalmente, os fatores mais importantes para você levar para uma cirurgia são as situações de urgência. Quando a gente tem a possibilidade de levar a paraplegia ou a perda de força. Tá, o doutor mandou uma foto de um raio-x de antes e depois da coluna. Eu acredito que é uma cirurgia de escoliose, certo, doutor? Exatamente. Essa é uma cirurgia de escoliose, em que a menina tinha uma curva acima de 45 graus. Olha, essa foto que está no ar, que vocês estão vendo, gente, é a foto do antes, tá? Essa é a paciente. A gente está mostrando o raio-x, porque a gente não pode mostrar a paciente do doutor aqui, né? Precisa de autorização, enfim. Mas olha a coluna dela como era, gente. E depois da cirurgia, olha como ficou. Retinha. Olha isso. Essa cirurgia necessita colocação de pino, doutor, é isso? Nós temos os chamados pinos, como vocês dizem, a gente chama de parafuso perpendicular, e usamos também barras feitas de titânio. Nós fazemos uma cirurgia que depende muito do caráter da curva, dessa escoliose, dessa deformidade, em que nós colocamos esses parafusos, essas hastes, e usamos um processo de derrotação. Colocamos como a gente chama, porta-barras, né? E vamos desentortando a coluna vértebra por vértebra. É um procedimento dependendo da situação, de várias horas ou de 3 a 8 horas em média. E ela consegue ter mobilidade depois dessa cirurgia com esse monte de parafuso, doutor? Nós temos toda a cirurgia, você vai ter que perceber que ela tem o seu custo-benefício. Nesta situação, realmente nós perdemos um pouco da mobilidade da coluna, e isso depende muito da indicação e do tipo de curva. Tem escolioses que nós temos que fazer a cirurgia em toda a coluna, e isso acaba acarretando a perda de mobilidade. Já existem algumas escolioses que a gente só precisa fazer, que nem esse caso que está mostrando na tela, que é um caso de uma artrodese seletiva, onde não houve necessidade
de colocar, por exemplo, a coluna lombar. E é esse caso em si, a mobilidade da coluna foi preservada na parte da lombar. Então, isso vai depender muito dos tipos de curva da escoliose, né, que a paciente pode ter. Entendi. Que incrível, né? Agora, doutor, uma cirurgia dessa é feita de que forma? Como a cirurgia de escoliose, nós deixamos o paciente de barriga para baixo e nesse preparo todo existe algumas especialidades conjuntas que a gente não pode deixar de citar. O anestesiologista, nessa hora, ele tem que fazer o preparo da anestesia, com intubação, o acesso para poder correr por uma bolsa de sangue, se houver necessidade, o controle da pressão, o controle da frequência cardíaca. E nessa situação também temos um outro especialista junto, né, que é o eletroneurofisiologista. Ele que vai fazer a análise das conduções elétricas da medula e vai dizer para nós se há alguma complicação acontecendo durante a cirurgia em relação à paraplegia. Então, Entendi. hoje nós temos um arsenal muito mais moderno e uma equipe toda voltada em cima de uma cirurgia como essa, que vai em torno até de, como falei, em 8 horas. Tá, e é feita por vídeo ou não? Tem que abrir e fazer um corte mesmo? As cirurgias de escoliose, por enquanto, nós fazemos abertas. Existe uma técnica hoje que está sendo desenvolvida com o tempo, ainda há trabalhos tentando mostrar sua eficácia ou não, que são cirurgias com parafusos percutâneos. A cirurgia por vídeo ela cabe mais para a hérnia de disco e as cirurgias de estenose de canal vertebral. Tá, essas técnicas, é essa foto que você mandou pra gente, de uma pinça. Vamos colocar a foto aí, ó, que o pessoal vai ver. Isso é uma novidade, doutor, que você mandou pra gente? Olha, nós temos hoje, essa é uma técnica endoscópica, que ela existe há mais de 10 anos, mas a cada ano que passa ela está se desenvolvendo. É uma técnica que ela tem ainda umas restrições, não é todos os pacientes que podem ser submetidos, tem que avaliar cada caso, mas é uma técnica hoje que você não há uma necessidade de um acesso maior, um corte de 8 milímetros na pele, e que você consegue chegar com uma pinça microcirúrgica e conseguir tirar uma hérnia de disco. Ou muitas vezes também o bico de papagaio que está comprimindo o nervo na coluna. Entendi. E é interessante dessa técnica que nós podemos usar uma anestesia local, uma grande parte dos pacientes, e não necessariamente uma anestesia geral. Existem algumas técnicas com o próprio anestesiologista que a gente consegue deixar o paciente acordado durante a cirurgia e consegue fazer essa técnica com o paciente conversando com você durante o ato. Que bacana. E quais os riscos de uma cirurgia na coluna, doutor? Os riscos têm diminuído conforme o tempo, devido a várias tecnologias, devido à avaliação pré-operatória que nós temos hoje com relação à ressonância, que foi um avanço para a observação das imagens, na localização dos problemas, e hoje também com o potencial evocado, a eletroneurofisiologia durante o ato operatório, isso tem evitado bastante riscos com as lesões neurológicas, aquelas lesões que eram muito comuns no passado, que todo mundo falava, a cirurgia de coluna vai ir para a cadeira de rodas. Mas é verdade. isso tem mudado cada vez mais, porque a tecnologia tem nos dado mais confiança, mais segurança durante o ato operatório. Então, existe sim um risco ainda, mesmo com essas tecnologias, de uma lesão neurológica, uma perda de força parcial ou às vezes total, como uma paraplegia. Nós temos o risco de um sangramento grande, importante, infecção na coluna pode acontecer, e nós temos também umas situações que podem levar a deformidades, devido, às vezes, a uma falta mais de programação cirúrgica. Então, cirurgia, gente, é só em último caso mesmo, né, doutor? Exatamente. Nós tentamos ao máximo fugir do tratamento cirúrgico, porque a cirurgia de coluna ela é reparativa. Ela é para melhorar a qualidade de vida, mas não é definitivamente uma cirurgia que pode trazer todo aquele benefício que o paciente quer. Perfeito. Doutor César Daniel Macedo, muito obrigada pela sua participação. Até que enfim participou aqui no programa. Obrigada, viu? Pô, Paulinha, tamo junto, viu?
Beijo para você, Beijo. obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.